Mais uma vez, imagens da Avenida Paulista, nós vamos colocar agora, né? Realmente, a cada momento que a gente vai posicionando nossa câmera, a gente observa que aumenta o público. E lembrando que a grande concentração, em geral, começa a partir das 2 horas e os discursos lá por 4 horas mesmo, a presença, inclusive, e depois, em geral, termina lá pelas 5, 6 horas. É uma região, para quem não conhece aqui, a região da Paulista, que ela é muito abastecida por estações de metrô, conexões de metrô, então as pessoas chegam com muita facilidade aqui também, o que facilita esse ponto, né, que virou a Paulista sempre ponto de manifestações, comemorações. Mas vamos justamente para as ruas agora, nesta região. A Nicole Fusco está conosco mais uma vez aqui, vai trazer as informações, aí a chegada, portanto, das pessoas que pretendem participar desse ato ao longo deste sábado, 7 de setembro. Pois não, Nicole? Oi, Matos, bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente vê que o movimento tem crescido bastante aqui na Avenida Paulista. Eu cheguei por aqui por volta das 7h30 da manhã, não tinha ninguém ainda por aqui, mas o curioso foi que pouco tempo depois, lá por volta das 8h30 da manhã, o público já começou a chegar e agora, às 11h19 da manhã, a gente vê então que a Avenida Paulista está fechada para esse ato do dia 7 de setembro e já com muitas pessoas por aqui para fazer então essa manifestação, esse ato do dia 7 de setembro. Como você disse, os discursos estão previstos para começar aí por volta das 2 horas da tarde, mas as pessoas já estão por aqui, então, caminhando, algumas comendo, enfim, fazendo aqui alguma... se socializando, digamos assim, com os outros manifestantes. E a gente vê, então, que à medida que o tempo passa, essa movimentação aumenta por aqui. Mas os discursos estão previstos mesmo para as 2 horas da tarde. Outra coisa que a gente pôde acompanhar por aqui são 4 carros de som que já estão posicionados aqui na Avenida Paulista, principalmente no lado ímpar aqui da Avenida Paulista, e a gente deve ter então a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem também deve vir para cá, a expectativa de que venha para esse ato é o candidato à reeleição pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, ele que deve aparecer ao lado de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, que tem sido o principal apoiador, o principal cabo eleitoral dele nesta eleição. E um dos desafios também de Tarcísio é convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a apoiar Ricardo Nunes, assim como os próprios apoiadores do ex-presidente, e mostrar que Ricardo Nunes é preferível a Marçal. Não há nenhuma expectativa ou não há certeza, ainda não há confirmação se Pablo Marçal deve comparecer aqui ou não. Um outro fato também curioso que a gente percebeu aqui na Avenida Paulista é também algumas camisetas que estão sendo vendidas justamente com o M de Marçal. Algumas pessoas também vieram aqui com alguns escudos, digamos assim, que foram feitos como se fosse a carteira de trabalho, remetendo ali àquele ato que Pablo Marçal fez durante um dos debates que aconteceu contra Guilherme Boulos. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa movimentação na Avenida Paulista, que cresce a todo instante, embora os atos oficiais mesmo só comecem na parte da tarde, por volta das 14 horas. Matos. Nicole Fusco, daqui a pouco ela volta da região da Paulista. Quero ouvir o Acácio Miranda. Você já falava sobre isso, né, Acácio? Dessa reunião, aparar arestas aí, porque de fato nas últimas semanas havia uma divergência da família Bolsonaro com o Marçal. Depois foi propagado que houve a superação. O prefeito, nós trouxemos aqui hoje, né, que é pré-candidato à reeleição, dizendo que acredita nesse acordo, na lealdade do Bolsonaro. Enfim, esse almoço seria bem temperado, né, lá no Palácio dos Bandeirantes, né, Cássio? Sem dúvida alguma. Seria bem temperado. A gente ainda não tem a confirmação da situação do ex-presidente, obviamente, se vai acontecer ou não vai, mas a tendência é que não aconteça diante do que nos disse a Nicole, mas fato é que nos últimos dias
o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mostrado um distanciamento, pelo menos a leitura que nós fazemos a partir da imprensa, da candidatura do Ricardo Nunes. Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente responsável pela condução das suas redes, fez inclusive alguns afagos ao Pablo Marçal, ao que foi retribuído. Então, fato é que dentro de todo este tempero que tem permeado as eleições municipais de São Paulo, nós temos estas arestas a serem aparadas. É importante nós lembrarmos, o PL, o partido ao qual pertence o ex-presidente Jair Bolsonaro, faz parte da coligação do prefeito Ricardo Nunes, inclusive indicou o vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes, e o prefeito tem publicamente, com muita sutileza, cobrado esta postura do ex-presidente. E neste tempero todo, nós temos que olhar também para o papel do governador Tarcísio de Freitas. Ele disse aqui, inclusive, na Jovem Pan, que em hipótese alguma abrirá a mão do apoio ao prefeito Ricardo Nunes, tem feito inúmeras agendas públicas com o prefeito Ricardo Nunes, tem dado todos os indicativos que continuará apoiando o prefeito Ricardo Nunes e tem tentado, de uma forma ou outra, trazer o bolsonarismo e o ex-presidente Jair Bolsonaro para que eles estejam 100% na campanha do prefeito. Fato é que hoje, através desta reunião e principalmente a presença dos três na Paulista, traria uma pá de cal simbólica a toda essa discussão. Mas resta nós sabermos se isso acontecerá ou não acontecerá. Até porque, agora para ouvir o Diego, né, a Bia falou bem no comecinho do nosso... Perdão, Diego não, a Cássio. Do nosso jornal de hoje, que para além do próprio feriado, né, a gente tem uma corrida política, né? Então, os eventos estão acontecendo praticamente de forma simultânea, né? São vários assuntos acontecendo, mas estão interligados ao mesmo tempo, né? E tudo que acontece, por exemplo, hoje, o que a gente vai ver hoje, também vai ser visto ali na corrida dos prefeitos, né, municipais, enfim, tudo faz parte ali desse jogo político, da política em si, né? A política, Soraya, é feita de muitos simbolismos. A atuação, por vezes, de um político não condiz com o seu entendimento, com a sua vontade, porque ele demonstra tudo isso através de símbolos, através de pequenos gestos. E os gestos do ex-presidente Jair Bolsonaro não condizem com o posicionamento oficial dele neste momento. Então, a grande expectativa se dá em relação a isso. Se os gestos e o discurso, em algum momento, estarão unidos. E talvez hoje fosse o dia dele demonstrar essa situação. E para além do feriado do dia 7 de setembro, você bem disse, nós temos a corrida eleitoral municipal. O Rodrigo Viga, quando entrou, ele disse que tanto o governador do Rio de Janeiro como o candidato à reeleição Eduardo Paes, por exemplo, não participaram dos desfiles porque eles estão em agendas de campanha. Aqui em São Paulo, como o 7 de setembro ganhou todo este tamanho dentro de um viés ideológico de direita, o candidato à reeleição, que é de centro-direita, entendeu por bem comparecer. O governador do estado, que é de centro-direita, entendeu por bem comparecer. E, obviamente, os dois gostariam, e ainda pretendem, eu acho, surfar na onda da popularidade dentro deste espectro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fato é que nós temos um quarto elemento nesta situação, que é o também candidato Pablo Marçal, que tem, pelo menos naquele eleitorado bolsonarista mais raiz, aquele eleitorado mais à direita, surfado melhor que o prefeito Ricardo Nunes. Mas fato é que o bolsonarismo não se dá só
destes radicais de direita. O bolsonarismo também é composto por inúmeras pessoas de centro-direita. E são essas pessoas que o prefeito Ricardo Nunes pretende manter a partir do apoio do ex-presidente Bolsonaro.